Eu pus uma frase aqui, para a gente meditar, que diz assim: se um homem não sabe e não sabe que sabe, ele é tolo, certo? Se ele não sabe, parece um pouco confuso, né? E ele não sabe que sabe e ele quer ensinar, ele é tolo. Então o que você tem que fazer? Fugir dele, certo? Agora, se um homem não sabe e não sabe que sabe, ele é uma criança. O que você tem que fazer com uma criança? Ensinar. Agora, se um homem não sabe e não sabe que sabe, se ele não sabe e não sabe que sabe, ele está adormecido. O que a gente tem que fazer com ele? Despertar. Você desperta ele para ele saber que ele sabe, né? E se um homem sabe e sabe que sabe, ele é um líder. Sigam, tá? O problema é quando a gente está seguindo alguém que não sabe e não sabe e não sabe que não sabe. O pior de tudo, tem gente que não sabe e ele não sabe que não sabe e está ensinando por aí. Eu já vi tanta gente ensinando coisa errada, irmão, tanta coisa errada. A gente fala, meu Deus, como é que esse povo está seguindo essa pessoa? E ele não sabe que está errado, e as pessoas que estão seguindo ele não sabem que ele está errado também. E vão aprendendo errado. E ele é tolo, né? Deve fugir dele. Agora, se ele não sabe, e não sabe que sabe, é uma criança, precisa ser ensinado. E se ele não sabe, ele é um homem que sabe, e não sabe que sabe, ele está adormecido. Você tem que despertar, certo? E se ele sabe, e sabe que sabe, é um líder, você deve seguir. Ok? Vamos lá? Epístolas Petrinas, as epístolas de Pedro, tá? Pode sair na página 97. Bom, você já ouviu alguma vez na Bíblia assim, escrito Simeão? Simeão. E também Simão, né? Simão. Simeão, Simão. Qual outro nome de Pedro que a gente ouviu aí? Cefas, né? Cefas. E outro nome? Jesus chamou ele de Petros. Ouvimos já Petros, né? Tu és Petros. Bom, qual a diferença de Simeão, Simão, Cefas e Petros? Você vai encontrar uma hora Jesus chamando ele de Simeão, outra hora é chamado de Simão, outra hora ele é chamado de Pedro, outra hora é chamado de Petro, de Cefas, outra hora ele é chamado, mas que confusão, mas por que esse tanto de nome? Vamos entender? Bom, primeiro, Simeão, a palavra Simeão, tudo isso aqui, significa a mesma palavra, Pedro, tá? Então Pedro, a palavra Simeão é Pedro, mas é Pedro em que idioma? Hebraico, ok? Agora a palavra Simão, né? Simão, vem de que língua? Aramaico. Grego. Então aqui, quando você vê Simão, ele está sendo chamado em grego. Não tem assim, em português é José, em espanhol, José, certo? E em inglês, Joseph, José, é a mesma coisa, ok? E se você vê a palavra Cefas, está em que idioma? Latim. E Petros está em que idioma? No grego também. Só que Cefas e Petros são apelidos, tá? Para nós aqui seria um apelido, ok? Quem tem apelido aí? Minha família chama, meu outro eu chamo de Nando, né? Apelido, tá? Então Cefas é apelido e Petros é um apelido. E Pedro, em que idioma? Português. Então Pedro é português, Simão, Simeão
hebraico, Simão no grego, Cefas em latim e Petros em grego. Resumindo, é a mesma coisa. Então você vem chamando Simão, Simão, né? Simão, Simão, Cefas, é a mesma, está se referindo ao mesmo, aqui mesma pessoa, Pedro. É a mesma transliteração, irmãos, o nome Jesus e Josué. Sabia que Jesus e Josué é o mesmo nome? É o mesmo significado do nome? Jesus é uma transliteração. Jesus e Josué é o mesmo nome, tá? Bom, ele era filho de quem, hein? Quem sabe? Jonas. Hã? Jonas. Filho de Jonas. Por isso que Jesus disse assim, ó, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Jesus chama ele de Simão Bar-Jonas. Por que Simão Bar-Jonas? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque a palavra Bar, Filho. ela quer dizer filho, que está em que idioma, hein? A palavra Bar está no idioma aramaico, certo? Então a palavra Bar quer dizer filho. Simão Bar-Jonas, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaste a mim, né? Agora, então, quando a gente vê a palavra Bartimeu, né? Vê a palavra Bartimeu, o que quer dizer então? Se Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas, Bartimeu quer dizer o quê? Filho de Timeu. Filho de Timeu. Ah, qual era o nome daquele mendigo? Bartimeu. Não era Bartimeu. O nome dele era Timeu. Entendeu? Ele era Timeu e era filho de Timeu também. Era comum naquela época colocar o mesmo nome. Ah, o nome dele era Bartimeu. Não, o nome dele era Timeu. A palavra Bar é um prefixo do aramaico. Bartimeu. Tá? Jesus tinha muitas palavras da Bíblia em aramaico. Talita cumi. Ele era filho, então. Isso, ele era filho. Então, se você perguntar mesmo, qual era o nome do mendigo? O nome certo é falar Timeu. Ou Bartimeu, filho de Timeu. Ele está chama hoje, né? Vamos dizer, Timeu Júnior, né? Isso, também, né? Então seria Bar Cícero. Entendeu? Bar José. Filho de. Não, como é o nome do pai do senhor? Antônio. Bar Antônio. O pastor José Cícero é Bar Antônio. Bar Antônio, ou seja, filho de Antônio. Ok? Bartimeu, filho de Timeu. Por isso que a Bíblia vai dizer Bartimeu, filho de Timeu. Não diz assim lá o texto? Que ele era filho de Timeu. Bar. Ok? Bom, então ele era filho de Jonas. A gente já descobriu que ele era filho de Jonas. E onde ele nasceu? Agora eu falei uma palavra. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil, hein? Qual era a profissão dele? Pescador, né? Não, agora essa que eu vou fazer é difícil. Essa que eu vou fazer agora é difícil. Onde foi que ele nasceu? Betsaida, ou Cafarnaum? Oi? Cafarnaum ou Betsaida? Betsaida. Betsaida, tem certeza? Sim. Betsaida, nasceu em Betsaida. Betsaida, isso. Localizava perto de Cafarnaum ou não? Oh, Ele com morava certeza. lá. Você que viu a casa dele lá em Cafarnaum, não foi? Para vocês terem uma ideia, era assim, ó, eu já estive lá, vou fazer um mapa aqui, tá? Para vocês terem uma noção, bem-vindos, pode ficar à vontade, feita aí. Ó, para vocês terem uma ideia, era assim, aqui tinha o famoso Mar da Galileia, ok? Que não era um mar, né? Na verdade é chamado Mar da Galileia, mas não era um mar. Por que não era um mar? Porque era um rio de água doce. Mar é água salgada, era um rio de água doce. E aqui na beira desse mar, aqui ó, tinha a cidade de Cafarnaum, ok? Cafarnaum, aqui vamos supor que é a margem do mar da Galileia, ok? A casa de Pedro ficava aqui bem próximo, como daqui na rua, do mar. Era uma casa praieira, certo? Na beira da praia, daqui na rua. E bem próximo daqui também, mais ou menos essa mesma distância, tinha a sinagoga.
aonde Jesus pregou muitas vezes. Então, Jesus, você sabe que Jesus, ele ficou muito tempo na casa de Pedro. A casa de Pedro era uma casa grande, não era uma casa pequena não, é uma casa bem grande. E Jesus passou muito tempo, viveu muito tempo na casa de Pedro, tá? Essa casa aí é onde desce o paralítico lá? É a casa onde desceram o paralítico, muito bem lembrado. Sabe aquela passagem que fala que desceu o paralítico com a corda ali, 4 pessoas, né? Essa passagem fala muito de união, né? Você já pensou se um solta mais a corda do que o outro? O que ia acontecer, pastor? Ia virar a cama e o paralítico ia cair, né? Aí fala de união. Todos fazem. Então foi na casa de Pedro que desceram um paralítico pelo telhado, ok? Essa casa de Pedro foi encontrados os restos da casa de Pedro, que provavelmente acredita ser a casa de Pedro. E aqui a sinagoga onde Jesus pregou tem os restos, não é da sinagoga, mas embaixo dessa sinagoga, que é essa sinagoga que tem aqui, é uma sinagoga do 3º ou 4º século. Mas debaixo dela tem um alicerce ainda da sinagoga onde Jesus pregou. Onde Jesus pregou. Está lá o alicerce dela, tá? E bem próxima da casa de Pedro e bem próximo do mar da Galileia, ok? E lembra que nós falamos aqui, que é bom relembrar, né? Quando você vê assim, mar de Genezaré, lago de Tiberíades, mar da Galileia, tá? É todo a mesma coisa, é todo esse mesmo mar aqui, da Galileia. Por quê? Tiberíades ficava do lado de cá, Genezaré ficava aqui, e Tiberíades ficava aqui. Então era tudo, a Galileia ficava aqui. Então é a mesma coisa assim, você não vai em Santos, você vai lá no litoral, tem lá São Vicente, não tem? O que mais tem lá? Guarujá, o que mais? Enseada, Praia da Toninha? Das Toninhas. Não é tudo o Oceano Atlântico? Não está tudo na beira do Oceano Atlântico? Mas dependendo do lugar, ele muda de nome. Ok? Então, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, é tudo o mesmo Mar da Galileia. Não tinha vários lagos, não era o Lago de Tiberíades era um lugar, o Lago de Genezaré é outro lugar. Não, era o mesmo lago, só que às vezes de um lago ou do outro, dependendo da localização. Certo? Para os irmãos que chegaram depois, nós falamos aqui que Pedro é a palavra em português, que Simeão está em hebraico, está em hebraico, tá? E Simão é em grego, Cefas em latim, Petrus em grego, e Bar Jonas quer dizer filho de Jonas, porque ele é filho de Jonas, e a palavra Bar vem do aramaico, filho, que é a mesma para Bartimeu. Então, Cefas e Petrus, lembra que é apelido. Jesus chamou de Petrus por quê? O que quer dizer a palavra Petrus? Pedra. E pedra, no grego, Petrus é pedra pequena, tá? Jesus diz assim para Pedro, por isso que é importante a tradução do texto, irmãos. A tradução do texto. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu és Petra, tu és Petrus. Mas sobre esta pedra, no grego do original está assim: tu és Petrus, mas sobre esta pedra. O que é Petrus? Pedra pequena. E Petra? Pedra grande. Tu és Petrus, pedra pequena, mas sobre esta pedra, eu que sou a pedra grande, edificarei a minha igreja. E tem aí os católicos que vão dizer o quê? Que edificou sobre Pedro. Já pensou se a igreja tivesse se edificado sobre Pedro? Estava perdido, irmão. O Pedrão errou tantas vezes, né? Já pensou se fosse edificado sobre Pedro? Não. Então, os católicos dizem que esta pedra, que essa pedra é Pedro. E tem mais, que Pedro, eles falam que Pedro era o primeiro Papa. Não é isso? Agora, só que eles se esqueceram que Pedro era o quê? Casado. Era casado ou não? Sim, a sogra dele. Ele curou a sogra dele. Se tinha sogra, era casado. Concorda? Então, Pedro era casado.
Dizem até que Pedro, até brincam, né? Que Pedro negou Jesus porque curou a sogra dele. Não tem nada a ver, né? Isso é só. Então, Pedro é casado, ok? O que mais que nós podemos saber sobre Pedro, já que nós estamos estudando as epístolas paulinas? Que ele era pescador, e como pescador, também é bom lembrar que ele era irmão de um homem da Bíblia chamado André. Ele era irmão de André, tá? E ele tinha 2 sócios. Quem sabe o nome dos 2 sócios dele? João. Um chamava-se João e o outro era Tiago. Eram sócios, tá? Pedro, Tiago e João eram sócios. E o irmão deles era André, certo? Outra curiosidade sobre Pedro é que Pedro, irmãos, ele era indouto. Indouto, tá? Mas veja bem, ele era indouto, mas ele não era analfabeto. Tem muita gente aí que fala que Pedro era analfabeto. Não, senhor. Pedro sabia ler, sabia escrever, sim. O que era conhecido como um homem indouto? Todo judeu que não estudava nas escolas dos rabinos, o que Pedro fez, não estudou nas escolas dos rabinos, não passou por aquele curso, vamos lá, o 2º grau, vamos dizer assim, não fez o 2º grau, depois não fez faculdade, ele era conhecido como indouto, ok? Ele sabia ler e escrever, sim. Tem gente que fala que ele era analfabeto. Não, ele não era analfabeto. Todo judeu sabe ler e escrever. Todo judeu vai saber ler e escrever. Ele não tinha formação acadêmica, ele não estudou na escola dos rabinos. Por isso que ele era chamado de indouto, diferente de Paulo, por exemplo, né? Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, era diferente. Então, vá dizer por aí que ele era analfabeto. Tem gente dizendo que ele é analfabeto. E outra coisa, curiosidade a respeito de Pedro, tá? Esse Pedro aqui, além dele ser indouto, ele era discípulo de João Batista. Pedro era discípulo de João Batista. Você já viu o estilo do João Batista? Arrependei-vos, raça de víboras, queremos chegar do reino de Deus. Nós estudamos isso. Se você voltar na introdução do Novo Testamento, nas aulas, quem não estudou vai estudar ainda, a introdução do Novo Testamento, nós falamos sobre alguns tipos de religiões da época, né? Os fariseus, os saduceus, e tinham também os essênicos. Quem que era o povo essênico? O povo essênico, eles não concordavam com o fariseu, não concordavam com os fariseus, e eles viviam no deserto. Viviam afastados, não queriam saber da religião, da época, eles viviam isolados, eles comiam gafanhoto, mel silvestre, viviam no meio e por isso que acreditam que dos essênicos, porque foram encontrados no Mar Morto pergaminhos. Quem já ouviu falar dos pergaminhos de Qumran? Foi encontrado perto do Mar Morto. Esses pergaminhos foram um dos maiores achados da arqueologia. Por quê? Encontraram o livro de Isaías dentro desse pergaminho, dentro desse lugar conservado e batendo com tudo que tinha no livro de Isaías. E acreditam que foram esses essênicos que guardaram em jarro, umas crianças um dia brincando ali, encontraram esses jarros com esses pergaminhos do Mar Morto, em hebraico, né? E ali eles viram que tudo que estava no livro de Isaías batia livros de dezenas, centenas de anos atrás, né? Do livro do profeta Isaías. Então, ele provavelmente era essênico, e os essênicos acreditavam que Jesus ia tomar o reino de Deus à força, que ia sentar no trono, arrancar César de lá. É assim que eles acreditavam. E por que Pedro andava sempre com uma peixeira? Lembra quando o soldado Malco lá levantou, ele foi lá e cortou a orelha do Malco? Você acha que ele queria cortar só a orelha? Nada, que ele era ruim de mira mesmo. Ou o camarada se desviou, ele queria cortar o camarada no meio e cortou só a orelha, né? Porque a pregação de João Batista, como que era a pregação de João Batista?
arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. E eu já falei aqui, mas para os irmãos que estão aqui novos na aula, quando ele fala assim, ó, eu vos batizo com água, mas vem um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem estudou sabe o que eu estou falando, mas quem não estudou, fica meio confuso. O que seria o batismo com o Espírito Santo e com fogo? São coisas diferentes, não são? Porque a palavra é para separar uma coisa da outra, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí você vê, ó, dezenas de pregadores dizendo que esse fogo é o fogo do Espírito Santo. Mas se já está falando que vai batizar com o Espírito Santo, como que esse fogo é do Espírito Santo? Na verdade, o que João Batista estava pregando, e que o texto é que, se você voltar a aula lá, eu vou mostrar os versículos que corroboram com isso, que fortalece o que eu estou dizendo aqui, que não dá tempo, senão nós vamos fugir das cartas paulinas, que nós já estudamos inclusive. Mas este fogo que está dizendo ali, está falando de juízo, não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo, eles batizarem com o Espírito Santo, sim, tem a ver com o Espírito Santo, mas este fogo que está falando ali é juízo. Tanto é, olha o contexto, diz assim, ó, e o machado já está posto à raiz das árvores, quer dizer, para cortar, para arrancar fora, é o juízo. Porque João Batista cria que Jesus ia vir fazer o juízo, que Jesus viria para arrancar César do trono. Essa era o pensamento. Tanto é que João Batista, quando vê Jesus pregando, e daqui a pouco ele escuta assim, ó, tá rodando? Tá rodando. Então ele escuta Jesus pregando sobre amor. Ele vê Jesus sentando com os fariseus, com as prostitutas. Eu falei, tem coisa errada aí, eu acho que ele não é o Cristo não, viu? Cadê o fogo? Cadê que ele vai arrancar? Ele está sentando com prostituta, com publicano. Aí João ficou meio balançando, falou, ó, faz favor, vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo mesmo. Como quem diz outra palavra, estou meio em dúvida agora. Porque até agora eu não vi ele arrancar César do trono, não vi falar. E você viu como é que eram as palavras de João Batista para Pilatos? Chamava ele de raposa, né? Quem mandou você possuir a mulher do teu irmão? Tanto ele custou a cabeça dele. E aí chega lá e fala, Jesus, João está lá na cadeia e mandou perguntar para o senhor se o senhor é o Cristo mesmo, ou a gente deve esperar outro. Quer dizer, ele estava meio balançando, será que esse camarada é o Cristo mesmo? Aí Jesus olha para João, para os discípulos, fala, vai lá e avisa João. Fala para ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os mudos falam, que os leprosos são limpos, e vos é anunciado o reino de Deus. Que o reino de Deus chegou. Mas não chegou da maneira que os judeus esperavam que chegava, irmãos. Eles esperavam um Cristo que viria num cavalo, que montaria no trono, que tiraria César. Mas o reino de Jesus era um reino diferente. Aí o povo não entendeu, Judas não entendeu isso. Sabe o que eu penso? O que muitos historiadores acreditam que Judas fez? Judas pensou, por que Judas negou Jesus? Vendeu Jesus, ele falou, eu vou mandar prender Jesus e ele não vai deixar isso acontecer, ele vai matar esse povo todo. Judas pensou que estava adiantando o negócio, pensou que Jesus ia fazer o quê? Que Jesus ia destruir todo aquele povo lá. Mas quando ele vê Jesus sendo condenado, ele falou, eu errei e entreguei o Filho de Deus. Porque eles não entenderam quando Jesus disse assim, ó, não procureis o reino de Deus, ei-lo aqui, ei-lo ali. O reino de Deus está dentro de vós. É dentro de nós que o reino de Deus acontece. Não é a nossa volta. A gente está querendo que o reino de Deus aconteça à nossa volta. O reino de Deus acontece dentro de nós. É dentro de nós que o reino de Deus existe. Porque o mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno e vai continuar no maligno. Não adianta você esperar nesse mundo. Porque o sistema do mundo, irmãos, é regido pelo maligno. Sabemos que há 4 tipos de mundos. Lembra que nós estudamos isso? O mundo cósmico, os planetas. O mundo físico, da Senhor e a Terra, a sua plenitude, os mundos que neles habitam. O mundo sistêmico, o sistema do mundo, que é regido pelo inimigo. E o mundo como nós, pessoas. Deus amou o mundo, nós.
de tal maneira. Mas o sistema do mundo está sendo e será regido por até quando Jesus descer esta terra e ele fizer o reino milenar, esse reino estará na mão do inimigo. Então não espere melhoras, não espere coisa boa desse mundo, não espere que vai melhorar, não, irmãos. A corrupção vai continuar, infelizmente, reinando em muitos lugares, o pecado continuar reinando. Olha, no nosso século, vamos parar para pensar uma coisa. Nunca houve uma multiplicação tão grande de três coisas nos nossos dias. Vê se eu falei demais. Divórcio. Nunca houve tanto divórcio como nos nossos dias. Sim ou não? Sim. Homossexualismo? Sim ou não? Sim. E depressão. Quem é que dos anos 80 aí, né? Pastor, nós somos do tempo dos anos 80, né? Dos anos 90. Falava-se de depressão? Falava em estresse, quando não é o estresse, ou como é que chamava lá? Estresse ou tinha um outro nome lá, que era um negócio meio elegante que o povo nem ligava. Estresse, tinha outro nome também. Agora não, a depressão é o mal dos séculos. E vai melhorar? O mundo jaz no maligno. Então o reino de Deus tem que acontecer dentro de nós. E nós temos que embutir o reino de Deus dentro das pessoas. Dentro das pessoas. Amém? Amém. Bom, e o livro aqui então vai...